Você abra comigo lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. E o começo dessa ministração, dessa série, nós vamos dar o nome de decisões. A primeira parte dessa série, Cura da Alma, chama-se Decisões. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Joaquim já está com a Bíblia dele ali aberta, né, Joaquim? Já achou? Ah, garoto, bom. Filipenses capítulo 1, verso 6. Quem achou, diga amém. Ótimo, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Bom, o nome dessa ministração é Decisões, Decisões. Se você também é da igreja, já sabe que o pastor Robert sempre fala para trazer um caderno, uma caneta, para anotar tudo aquilo que vai ser liberado sobre cada um de vocês. Diz assim, nós lemos aqui Filipenses 1,6, aqui Paulo está dizendo que ele está convencido de que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, ele vai completá-la em Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus. Quando fala o dia de Cristo Jesus, está se referindo ao dia do Senhor, o dia do grande e terrível dia, que é o dia do julgamento, onde ele voltará como juiz para governar, para julgar os vivos e os mortos. Mas muitas pessoas começam algo, mas não terminam, porque falta perseverança. Se tem um dos grandes obstáculos na nossa vida hoje, chama-se procrastinação. É interessante que até no livro, o subtítulo do livro, ele fala: deixe a procrastinação e decida viver a melhor estação da tua vida. Então a procrastinação nos impede de viver a plenitude do reino de Deus na nossa vida. Ah, não, deixa para depois. Ah, mas é importante, deixa para depois. Sabe o que eu aprendi em cima disso? Que nós devemos colocar como prioridade em nossas vidas, não aquilo que é urgente, mas aquilo que é importante. E nós recebemos da parte do Senhor instruções para fazermos planejamentos, decisões para casar, decisões para escolher o trabalho que nós queremos trabalhar, decisões em relação à igreja que nós desejamos, ou que o Espírito Santo aponta para nós congregarmos, não é verdade? Decisões para mudar geograficamente de uma cidade para outra. Essas são decisões importantes que você não toma da noite para o dia e não toma de forma automática. Ah, nossa, que vontade de mudar, vou lá e me mudo. Nossa, que vontade de mudar de igreja. A propósito, tem muita gente que toma decisões de igreja dessa forma. Ah, não, lá não tem parede preta, então eu não vou. Nossa, lá não tem o ministério de louvor igual do Diante do Trono. Meu Deus. Então tem pessoas que tomam decisões assim, sabe, por seus gostos pessoais, pelos seus interesses, sabe? E na vida cristã, irmão, não podemos tomar esse tipo de decisão. E como isso a gente pode falar com propriedade, é pessoas que não têm relacionamento com o Senhor, não têm relacionamento com o Espírito Santo, fala assim: não, mas Deus me disse, rapaz, tu não ora nem para tomar café da manhã, tu vai falar que o Espírito Santo te disse para você tomar uma decisão importante que vai mudar, afetar o futuro da tua casa. Então, como que nós estamos tomando essas decisões? A Deus para tomar uma decisão sábia. Tiago diz o seguinte: se nós temos uma mentalidade dobre, o que é uma mentalidade dobre? Indecisa. Uma mentalidade indecisa, se você não tomar decisões, uma pessoa vai tomar decisão por você. Sabe quando você vai numa hamburgueria, por exemplo, você pergunta assim, a pessoa pergunta: o que você quer comer? Ah, tanto faz. E alguém sempre vai decidir por você. Se você é um tipo de pessoa que fala assim, tanto faz, é certo que alguém vai tomar uma decisão por você. Depois não fique se perguntando: nossa, o que aconteceu da minha vida? Por quê? Toda decisão que nós tomamos gera consequências. O que nós estamos vivendo hoje é reflexo das decisões que nós tomamos ontem. Quem está aqui comigo? Você está aqui, gente? Quarto conselho aqui: jamais tome decisões com raiva. Isso aqui é clássica, né? Jamais tome decisões com raiva ou até mesmo debaixo de incertezas. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte: não tome decisões permanentes em cima de problemas momentâneos. Então, quando você passar por uma situação como essa,
Não tome nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de decisão, porque pode ser consequente para a tua vida, para a tua jornada. Quinto, coloque sempre Deus à frente das tuas decisões. Isso aqui é clássica também. Muitas pessoas tomam decisões primeiro, depois oram para Deus abençoar. Está errado. A oração não é o nosso último recurso, né, Joca? A oração sempre será o nosso primeiro recurso. Nós não podemos entrar em lugares onde a nossa oração tenha chegado primeiro. Só qual é o problema de tomarmos decisões erradas? Primeiro nós tomamos decisões, depois pedimos para Deus limpar toda a situação. Irmão, não tem como. Se você é um discípulo de Jesus, se você é um crente no Senhor, precisa colocar sempre Deus à frente de toda e qualquer decisão que você vier a tomar na sua vida. E sexto e último, esteja preparado para tomar decisões difíceis. Sempre terá decisões difíceis a serem tomadas. Então, esses são os 6 conselhos na introdução aqui para a gente adentrar sobre decisões. Amém? Então vamos lá, vamos avançar aqui. A primeira decisão que nós precisamos tomar em nossa vida, primeiro, é admitir. Pode colocar aí se você estiver escrevendo. Primeira decisão a ser tomada é admitir. O que é admitir? É você admitir que você tem problemas. Se alguém falar assim, não, eu não tenho problema nenhum, você está se equiparando a um fariseu da época de Jesus, que se julgava muito santo, que se julgava muito bom, porque eles eram judeus e santos. Tanto é que eles tinham uma prática de não tocar em morto, não tocar em pessoa doente, não sentar com a prostituta, não sentar com o pecador, que para eles, segundo as tradições deles, se eles tivessem esse tipo de comportamento, eles seriam contaminados. Só pelo simples fato de sentar com um pecador. Mas a gente vê claramente na palavra, em Salmos 32, versículo 3, não precisa abrir, só coloco a passagem bíblica. Salmos 32, verso 3, diz assim: enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então, se nós, de fato, queremos uma transformação na nossa vida, a primeira atitude que nós precisamos ter é confessar os pecados diante de Deus. Então, se nós resgatarmos lá na nossa memória, Filipenses 1,6, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Percebe que é uma construção. Deus, ele não vai fazer pela metade, ele vai do início ao fim, operando transformações diárias em nossas vidas. E a primeira decisão que nós precisamos tomar aqui é admitir: eu tenho problemas. Se nós não entendermos esse ponto, nós nos equiparemos a um líder religioso daquela época que se considerava muito santo. Provérbios 28, 13 vai dizer também: quem esconde os seus pecados não prospera. Presta atenção aqui, gente. Isso é Bíblia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Deixa eu falar uma coisa. Tem um pastor que eu admiro bastante, Mark Driscoll. Ele fala sobre 7 pontos de falsidade de arrependimento. E dentro disso, obviamente não vou falar tudo, mas ele traz com muita simplicidade que, primeiro, muitas pessoas pensam que a mudança de vida é simplesmente pelo fato de ter consciência do pecado. O cara pode não ser cristão, mas ele tem consciência do pecado. Ele tem plena consciência. Só que o fato de ter plena consciência do pecado não muda as coisas. Não muda nada. E tem aqueles que, além de ter a consciência do pecado, ele confessa o pecado. Alguém já veio falar assim: pastor, por que eu peco? Porque você é mau. Ou tu acha que você é bom? Então precisa, a partir desse princípio, que você não é uma pessoa boa, você é uma pessoa má. Mas Deus colocou bondade em você. Entretanto, por conta do pecado, distorceu a imagem e semelhança de Deus. Então você precisa reconhecer que todos pecaram e todos carecem da glória do Senhor. E nós precisamos de um Salvador. E não apenas de um Salvador, mas nós precisamos de um Senhor que vai nos reconciliar com o Pai. Percebe que o pecado, ele nos afasta de Deus. Nós não temos santidade suficiente para nos relacionarmos com Deus. Nós precisávamos de um intermediador, alguém santo, justo,
que se tornasse expiação, que nos justificasse. O que é justificar? Você é injusto, mas veio aquele que se fez injusto em nosso lugar para nos tornar justos diante de Deus e restabelecer o relacionamento com o Senhor, para a glória de Deus. Então, a partir desse momento, que se nós estamos escondendo os pecados, obviamente, nós não vamos prosperar. Mas aqueles que confessam e abandonam, prosperará, em nome de Jesus. Coração limpo, irmão, com mãos limpas, não há peso, não há ressentimento, não há mágoa, não há nenhum tipo de suborno, de corrupção em nosso coração, obviamente, pela palavra de Deus, nós iremos prosperar. Lucas 12, 2, ele vai dizer assim: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Isso aqui é um texto importantíssimo para nós. Por quê? Porque, irmãos, olha para a vida de Davi. Ele havia cometido um pecado de adultério, e não só isso, ele cometeu um pecado de homicídio. E ele achou que ele estava bem na fita. Continuou lá no palácio, reinando, ninguém comandando ele, até apareceu um profeta chamado Natã, contar uma história, onde ele fala assim: rapaz, Davi, sabe o que acontece? Cara, deixa eu te contar uma história aqui. Havia um homem que ele fez uma coisa errada, e ele fez isso, o outro. O que esse homem merece, Davi? Ah, esse homem merece a morte. Aí o profeta Natã falou assim: pois bem, esse homem é você, Davi. Sabe aquela expressão, a casa caiu? Tem pessoas que só param de pecar quando for descoberto. Mas ali a gente vê Davi sendo levado a um arrependimento tão profundo, irmão, que a moça que ele engravidou, que era a mulher de Urias, Betseba, ela engravidou, cara, imagina, que coisa maluca. E o cara, para ficar com a mulher do homem, mandou colocar ele na linha de frente para ser morto na batalha. Tudo para ficar com a mulher. E aí, obviamente, ele foi confrontado e foi levado a um profundo arrependimento. Tanto é que Deus falou assim: não mate a criança, pode matar a mim, porque fui eu que pequei. E quando nós olhamos para o Salmo 51, é um salmo de confissão de pecado de Davi, que ele diz: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei, Senhor. Eu cometi transgressões contra ti. Aí sabe o que ele fala? Nas entrelinhas ele quer dizer o seguinte: pode tirar o reinado das minhas mãos, pode tirar o meu status, pode tirar minha posição de rei, mas não tire de mim a alegria da tua salvação. Não tire de mim o teu Espírito Santo. Presta atenção, a diferença de Davi para Saul é que Saul estava abraçado com o status e a posição que ele tinha. Mas Davi estava interessado na presença de Deus. E por isso que ele foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Não o coração de Davi, que é corruptível, mas um coração de Deus. De Deus. 1 João capítulo 1, verso 10, ele vai dizer assim também: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então até o próprio João aqui, que foi possivelmente o João, o apóstolo, ele fala que se nós afirmamos que não temos pecado, já estamos cometendo pecado. Tiago também fala sobre isso. Então todos nós pecamos, irmãos. Só que o pecado, ele não faz parte da nossa natureza de filho. Quem está entendendo isso? Uma coisa é você viver no pecado, outra coisa é você pecar e saber exatamente quem tem poder para te perdoar. Isso é um processo de santidade no Senhor. Então não faz parte para todo discípulo de Jesus, para todo filho de Deus, que antes era uma criatura e hoje se tornou filho de Deus, ele comete pecado, mas ele não anda no pecado. Ele não vive no pecado, ele não tem prazer no pecado. Preste atenção nisso, isso é muito sério. Uma das ministrações que nós falamos aqui em alguns domingos é uma mensagem de Charles Spurgeon, que ele fala o seguinte: há pecado em nossa santidade. Nós queremos combater o pecado, mas vivendo no pecado não tem como. A nossa vida vai continuar sendo patinada, vai patinando. Quem já viu o cachorro vomitando, depois voltando e lambendo o vômito de novo? É nojento isso, né? Mas na Bíblia fala sobre isso. É como um cão que volta a comer o seu próprio vômito. Ele fala também sobre porcas lavadas. Olha que coisa doida. Porque já viu que tem gente que tem porco como bichinho de estimação, um pet em casa? Você pode pintar, você pode lavar o porco, você pode
colocar um lacinho no porco, você pode colocar um perfume no porco, mas se você soltar o porco, ele vai voltar para o chiqueiro. Porque ele teve uma transformação por fora, mas do lado de dentro ainda a essência dele é sujeira. Então, claramente aqui nós vemos, queridos irmãos, que nós precisamos pôr para fora aquilo que está nos impedindo de vivermos o máximo potencial de Deus. E Mateus 16, 24 vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele fala de tomar a cruz, irmão, ele está falando de discipulado. Ele está falando de nós abraçarmos o sofrimento de Cristo. De nós não vivermos mais para nós, mas vivermos para Cristo. A pergunta é: quem é você quando não tem ninguém te vendo? Quem é você quando as luzes se apagam, a música desaparece? Quem é você no teu quarto ou no teu banheiro fazendo o quê? E é triste isso, porque às vezes a gente quer orar pelas pessoas, quer impor as mãos sobre pessoas, queremos adorar a Deus com as nossas mãos sujas. Não tem como, irmão. Por isso que o modelo do tabernáculo de adoração nos mostra claramente que primeiro é o átrio onde nós lavamos as nossas vestes. E a Bíblia fala em Apocalipse que nós lavaremos as vestes no sangue do Cordeiro, falando de santidade, para nós entrarmos no santo lugar e por fim o santíssimo lugar. Então, não adianta a gente querer entrar no santíssimo lugar sem antes lavar as nossas mãos e lavar o nosso coração no átrio. Quem está entendendo isso? Então, queridos, uma das coisas que impede as pessoas de admitir que tem problemas é que ela anda muito no futuro e muito presa no passado. Essa é uma verdade. Tanto é que os psicólogos até mesmo falam que quem lida com ansiedade sempre está querendo andar no futuro. Ele sempre quer viver as coisas que estão lá no futuro, e não tem como nós fazermos isso, porque nós não temos controle do tempo. Deus, Ele tem um tempo dele, que é o tempo Kairós. É por isso que existe o tempo de semear, o tempo de cultivar, o tempo de colher, o tempo de dar frutos. Nós precisamos respeitar os processos. Se nós queremos viver o propósito, precisamos passar pelos processos. Não adianta a gente querer colher frutos se nós não estamos semeando. Então a primeira fase é nós cultivarmos a terra, preparar a terra, lançar a semente. Tem todo um processo para isso. A gente não pode acelerar o processo de Deus. Então não ande no futuro, nem tampouco estacione a sua vida no passado, porque o seu passado você não pode mudar, mas a decisão que você toma no presente tem poder para mudar o seu futuro. Amém? Quem pode dar um amém para isso? Glória a Deus. É isso, irmãos. Porque assim, se a gente pegar o nosso passado, é muita tranqueira, é muito lixo, muita coisa errada. Mas você não tem poder para mudar o seu passado. Mas você tem poder, Deus te dá poder para você tomar decisões no presente que vão afetar o seu futuro. Amém? Segunda decisão importante. Primeira foi admitir, segunda, confiar. Então, você precisa declarar aqui junto comigo: eu preciso confiar. Mais uma vez, eu preciso confiar. Fala para o teu vizinho agora: eu preciso confiar. Agora você vai usar agora em segunda pessoa. Você precisa confiar. 1 João, capítulo 4, verso 16, vai dizer assim: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Portanto, amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Você precisa decidir em andar pela fé ou andar por vista. São decisões que você toma, irmão. Você toma uma decisão se você quer, quando você acorda na segunda-feira, se você quer ser governado pelos céus ou se você quer ser governado pela terra. É uma escolha sua, não é nem escolha do teu pastor. É uma escolha sua. Obviamente nós veremos pessoas vivendo o sobrenatural de Deus no mesmo ambiente e outra não. Porque são decisões que ela toma. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus sabe, Deus conhece na sua infinita bondade e pleno conhecimento pessoas que realmente querem viver o sobrenatural de Deus. Agora, se nós queremos ficar estacionados, queremos viver as mesmas coisas, queremos viver na vida rasa e superficial, não tome decisões.
E claro que quando você não toma uma decisão, você já está tomando uma decisão. Não quero viver o sobrenatural de Deus, não quero ver milagres de Deus, não quero desfrutar da plenitude de Deus. Você já está tomando uma decisão. Quando alguém faz um apelo no final, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Aí vamos supor, de 10 pessoas, 9 levantam a mão, eu quero. Aquela que não levantou a mão, ela já está tomando uma decisão. Não quero. Na comunicação a gente aprende que quando você não dá resposta para uma mensagem, você já está comunicando também. Não tenho interesse. Não é importante para mim. Porque quando é importante, irmãos, a gente atravessa o oceano. Quando você está apaixonado, você não mede distância. Lembra daquele homem, não lembro se era Isaac, acho que foi Isaac que trabalhou durante 7 anos para Labão. Foi Isaac, me corrija aí, os bons de Bíblia. Isaac trabalhou 7 anos para ter a mão de Raquel, é isso mesmo, gente? Me ajude? Jacó, olha aí, ó, vocês estão bons, hein? Isso, trabalhou 7 anos. Aí Labão enganou ele, dizendo, cara, eu vou te dar a minha filha mais velha. Aí ele falou assim, mas peraí, você me enganou, cara. Bom, se você quer, né, ter a mão da mulher que você... Raquel, é Raquel mesmo? Você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que os 7 anos, ele trabalhou 7 mais 7, 14. Portanto que ele amava a mulher, meu amigo. Então ele lutou até o fim. Amém? Fica o recado aí para os solteiros de plantão e para os casados aí, para nós, para a gente ir até o fim aqui, para fazer valer a pena, confiar. Mas vamos lá, Naum capítulo 7, verso 1, ele diz assim, o Senhor é bom, é forte, refúgio quando vem a aflição, está perto dos que nele confiam. Ele está perto daqueles que nele confiam. Quer um exemplo simples? Eu lembro que minha mãe levava a gente não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma passagem aérea, mas o momento de diversão nosso era ir até o aeroporto de Congonhas, só para ficar vendo os aviões passando. Era a nossa diversão. Ela levava a gente lá num alto, né, para ficar vendo os aviões. Cara, aquilo ali era uma diversão. Nossa, a gente voltava para casa, os aviões lá no céu pequenininho, né, mas quando a gente se aproximava do avião, ficava gigante. Ou seja, querido, quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, mais Ele vai demonstrar a bondade dEle. Nós veremos o quão grande Ele é em nossas vidas. Sabe qual é o problema? Que a gente fica olhando muitos para os problemas pequenos, deixando de olhar para um Deus grande que nós temos. Meu amigo. Nós não tropeçamos em pedras grandes, nós tropeçamos em pedras pequenas. E muitas vezes nós não damos valor aos detalhes da vida, do dia a dia. E são os detalhes que nos levam aos lugares mais altos em Deus. Quem crê nisso? Então você precisa confiar no Senhor. E não é fácil confiar, irmão. Porque a palavra confiar, alguém costura aqui? Tricô, alguma coisa assim do tipo? Alguém já fez isso alguma vez na vida? Eu via muito minha mãe fazendo. Ela pegava 2 varetinhas e ficava costurando. É isso que Deus faz. Confiar é quando nós estamos trabalhando junto com o Senhor. Confiar significa fiar junto. Nós estamos confiando no Senhor, que Ele tem poder para resolver todos os nossos BOs. Nos ajuda. Então a confiança, obviamente, como um texto que nós conhecemos como Hebreus capítulo 11, né, que é o heróis da fé, o rol dos heróis da fé. O primeiro versículo já começa dizendo, fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmão, a gente tem que confiar. E confiar é a fé do Senhor. Nós não vemos, mas cremos. Por exemplo, a gente vê uma pessoa que está trancos e barrancos, mas pelo poder de Deus, pela ótica de Jesus, nós cremos que é um grande adorador, uma grande pregadora da palavra de Deus, mas humanamente nós não conseguimos observar isso, a não ser quando nós trocamos a lente. Eu preciso de óculos, estou 3 meses sem óculos, irmão. Eu tenho miopia, 2 graus de miopia. Eu olho vocês como se fossem borros. Então, mas quando eu coloco a lente, eu começo a enxergar de maneira correta. Então eu vejo que Deus está trocando as nossas lentes, amém? Você crê nisso, irmão?
para nós vermos com os olhos da fé, e não com os nossos olhos naturais. Salmos 44, ele vai dizer, como é feliz o que confia no Senhor. Aqui, meu irmão do céu, ele relaciona a alegria com confiança. Então ele mostra para nós aqui claramente como nós podemos observar as situações, as pessoas, para ajudá-las e não para apontá-las. É fácil observar isso, porque ele dá diretrizes para nós. Olha o que ele diz. Como é feliz o que confia no Senhor. Obviamente, ele não está dizendo de uma alegria ou uma felicidade que é movida por uma circunstância, mas ele está falando de uma alegria movida por certeza. Eu não preciso distribuir sorrisos para mostrar que eu sou feliz, ou até mesmo ficar chorando porque eu estou triste. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é formado por alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria não pode, ou melhor, o trabalho não pode substituir a alegria de Deus. Adorar não é um trabalho, adorar é um prazer. Vir ao culto não é um peso, não é um trabalho nosso. Vir ao culto é uma alegria, irmão. Se tiver 1, 5, 10 mil pessoas, eu vou pregar no mesmo fervor, em qualquer lugar. Porque a alegria do Senhor é minha força. A gente não se baseia num contexto, num ambiente, porque a gente foi chamado para mudar os ambientes. Independente das pessoas que estejam, se estiver com cara empurrada, se a semana foi corrida. Irmão, se você está num ambiente de glória, a tua vida, a não ser que você queira continuar do jeito que você está. Mas quando estou na presença de Deus, eu danço igual como o Davi, meu amigo. Onde a presença de Deus está, a liberdade. E não se limita a quantidade de pessoas, não se limita se você está de bom humor, se você está de mau humor, se você está triste ou se você está alegre. Onde Deus está, a liberdade. E aqui é claro, ele diz, como é feliz o que confia no Senhor, irmão. Agora, se você não confia em Deus, como que você fica? Provérbios vai dizer que uma notícia triste, um coração entristecido, adoece. Já teve a oportunidade de andar só com gente amargurada? Mas, irmão, Paulo nos ensina uma coisa de maturidade. Diz mais respeito à forma como nós estamos lidando, como o estado espiritual que ela se encontra. Porque se você está alegre no Senhor, a sua vida deve inspirar a outra pessoa. E não se amoldar a situação dela. Nossa, você está ali, começou a segunda-feira, meu Deus, cara, que palavra no domingo maravilhosa, voltou para casa cuspindo fogo, chegou na segunda-feira, você está felizão, aí vem alguém lá emburrado, chateado, você dá bom dia só se for para você. Qual é a sua reação? Para muitos de nós a gente fica paralisado, mas se você está no Espírito, meu amigo, você fala assim, vem aqui, cara, deixa eu orar por você, deixa eu transmitir para você aquilo que eu recebi da parte do Senhor. É isso, irmão. Eu tive um chefe, lembro que eu trabalhei de office boy com meus 14 anos. Eu tinha um chefe lá no antigo Palace, lá em Moema. Pensa num cara carrancudo, pensa num cara bravo. Eu lembro um dia que eu cheguei, jovenzinho, felizão da vida. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia, só se for para você, meu jovem. Eu falei, nossa, cara, acabou minha semana. Mas eu não sabia lidar com as minhas emoções. Sabe? Então, vem assim, você já fica desestabilizado. O Telzinho não está aqui na sala, ficou triste, chorou, que o YouTube dele, o canal do YouTube dele foi removido, porque entrou uma nova lei no Google que menores de 13 anos não podem ter canal, mesmo que seja supervisionado pelos pais. Ficou chorando. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, é triste, né, meu amigo? Perdeu um canal, colocou vários videozinhos aí de Minecraft, de Stumble Guys. Irmãos, ele ficou tão triste. Eu falei, meu filho, virão lutas maiores do que essa. Vou te ensinar uma coisa, vem cá. Isso não é nada, comparado à gloriosa bondade de Deus. Isso não é nada, fica em paz. Mas ele está aprendendo a lidar, e como pai, gente madura, a gente precisa ensiná-los a lidar com as emoções, porque ele não sabe. Agora, se uma criança não sabe, e o adulto não sabe, o que acontece? É um caos, meu irmão. É um caos, literalmente. Vocês estão aqui, gente? Marcos capítulo 5, verso 36, vai dizer assim, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas
creia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, em meio a exames diários de seu comportamento, confie nele. Independente do que esteja acontecendo ao seu redor, confie em Deus. Você precisa aprender a confiar em Deus e também nas pessoas. Pessoas que foram muito feridas, elas têm a tendência de não confiar nos outros mais. Não confia em pastor, não confia em homem, não confia em mulher, não confia em chefe. Está toda hora andando desconfiado de alguém. E ela não consegue se conectar com as pessoas, porque na cabeça dela, por ter sido tão ferida, tão quebrou a confiança, que ela já passa a não querer mais confiar em pessoas. Não confia em absolutamente nada. Então, em nome de Jesus, pela glória de Deus, que essa mentalidade na sua vida seja quebrada em nome de Jesus. Irmãos, e nisso nós precisamos aprender a viver em comunidade, aprender a confiar em Deus e também confiar nas pessoas. Existem pessoas de Deus em nosso meio. E você precisa se conectar com essas pessoas para você aprender para a glória de Deus. Amém? Terceira decisão importante, entregar. Terceira decisão importante, entregar. Repete assim comigo. Eu decido entregar tudo. Mais uma vez, eu decido entregar tudo. Mateus capítulo 11, verso 28, vai dizer assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe uma coisa interessante que eu vejo na Bíblia? Que Jesus não nos chama de cavalo. Ele não fala assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelos cavalos. Ele fala, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E num GP eu perguntei no final, qual o animal que você mais se identifica? Aí imagina, qual foi o animal que a galera falou? Eu me identifico com um leão, forte, corajoso. Outro falou assim, eu me identifico com a águia, visão. Aí teve uma pessoa que falou, eu me identifico com o cavalo. O cavalo representa potência. Aí eu deixei todo mundo responder, falei assim, interessante, são respostas interessantes, boas. Mas Jesus nos chama de ovelha. Porque a ovelha, ela não tem esse perfil de liderança, como o leão tem. Não tem a potência do cavalo. E não tem a visão da águia. Aí Jesus nos chama de ovelha, porque a ovelha, se tem uma coisa que a ovelha é boa, meu amigo, é submissão. E Deus levanta líderes, representantes, para a gente aprender a submeter. E nós temos dificuldade de entregar a nossa vida, não para uma pessoa, para Deus. Entregar os nossos problemas, entregar as nossas dificuldades, e até mesmo entregar os pesos que nós carregamos. Cavalo foi criado para carregar carga, irmão, peso. Cavalo existe para ser montado. Alguém já viu alguém montando em ovelha? Mas você viu pessoas montando em cavalo, certo? Cavalo carrega carga, ovelha não, irmão. Se você colocar uma carga em cima da ovelha, ela cai. Por isso que Jesus te chama de ovelha e não de cavalo, porque você não foi chamado para carregar carga. Amém? Você foi chamado, irmão, para jogar sobre Jesus. Por isso que ele fala, vem a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entregue todos os seus pesos ao Senhor. E a pergunta é, você tem alguma área da sua vida que ainda não entregou ao senhorio de Jesus? Examinar a sua mente. O que você não entregou para o Senhor ainda? Que está vindo sempre um peso, tudo que você faz é um peso. Tudo que você vive é um peso. Você pensa já é um peso. Você trabalha já é um peso. Você vem para a igreja já é um peso. Vai orar já é um peso. Vai jejuar, meu Deus, 21 dias, cara, não aguento nem 2. Imagina 21 dias. Aí já é um peso. Tudo que vai ser feito, vai fazer conferência. Meu Deus, que peso. Quem coloca peso, irmão, é Faraó. Mas quem derrama amor, Espírito sobre nós, é o Senhor Jesus. Por isso que ele fala, aprendei de mim, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando ele fala aprender de mim, jugo, ele está falando de uma interpretação. A interpretação bíblica de Jesus é leve. Então a gente não pode confundir trabalho com alegria. Se tudo aquilo que nós estamos fazendo se torna um trabalho, significa que nós não estamos fazendo com alegria. Então tudo que nós estamos fazendo, irmão, que você coloque o seu relógio para despertar às 5 horas da manhã, mesmo que você esteja cansado, você fala assim, alegrei-me quando disseram, vamos orar e jejuar. Aleluia. Ninguém deu amém, mas tudo bem. Vamos lá.
Quarta decisão, já estou indo para metade para o fim. Quarta decisão é, eu preciso depender. Repete comigo, eu preciso depender. Dependência, irmão, dependência. Uma coisa interessante, acho que meu irmão nunca ouviu falando sobre isso, mas nos últimos anos o Espírito Santo tem ministrado isso no meu coração. Nós tivemos uma família bem problemática, né? E a gente nunca dependeu do nosso pai para nada, absolutamente nada. E aí eu cresci com essa mentalidade. Quando eu me converti aos 25 anos, através da minha família, do meu irmão, da minha cunhada que estão aqui, irmão do céu, na minha cabeça era, várias crises, meu Deus, incontáveis crises. Eu já contei aqui para você uma vez que eu mandei um SMS para a igreja inteira, falando assim, estou mal, que não sei o que e tal. Aí eu desliguei o celular, imagina, ficaram desesperados, procurando saber onde eu estava. Irmãos, só que eu aprendi aprendi de maneira errada, não com Deus, mas com a minha experiência ruim. Então eu falava assim para Deus, Senhor, estou passando por essa necessidade, o pau está quebrando, e aí, vai fazer alguma coisa? Eu assim, se você não fizer, eu faço. Vai fazer ou não vai? Aí colocava Deus na parede, orava, jejuava, subia no monte, participava das reuniões de oração, das células, eu participava de tudo, irmão, falando assim, porque eu quis, né, falando, caraca, o rapaz falou ali que se dá o dízimo, Deus vai me restituir, fazia tudo o que falavam para eu fazer. Eu participava de tudo, irmão. Na Fogueira Santa de Israel, colocava um nome, o pessoal foi para Israel, falou assim, coloca lá minha oração, lá na fresta do Muro das Lamentações, porque se for lá, Deus vai ouvir. A minha oração em casa não está sendo suficiente, mas vocês estão indo lá para Israel. E os caras colocavam isso na nossa cabeça, né? Não, nós vamos para Israel, porque Israel está mais perto de Deus. E aí a gente vai levar os pedidos de oração de vocês. E a gente acreditava nessas baboseiras. Aleluia? Não. A gente acreditava nessas baboseiras, irmão. E aí eu lembro que eu falava assim para Deus, se você não fizer, eu faço. Porque eu nunca dependi do meu pai para nada mesmo. Então, se você não fizer, pode deixar, eu faço. Então, eu não dependia de Deus, irmão. Confiava em Deus. Olha que coisa maluca. Confiava em Deus, mas não dependia de Deus. Até que o Senhor trouxe um aperto no meu coração para eu começar a depender do Senhor. E não é fácil, né? Minha esposa está ali, sabe o quanto é difícil sacrificar para viver o sobrenatural do Senhor. Vamos lá. Mateus 6,33 diz assim, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha que ponto importante. Quando nós não dependemos de Deus, significa que nós não estamos colocando o Senhor e o reino de Deus em primeiro lugar. Nesse mesmo texto, Jesus ele está falando de algo que faz parte da nossa vida cotidiana, da nossa vida ordinária. Olha para os pássaros que não semeiam nem colhem, porém o Pai as vê e as alimenta. Imagina vocês, homens de pequena fé. Porque vocês não se movem por necessidade, mas vocês se movem por um propósito. Se vocês estão correndo atrás do que comer, o que beber, o que vestir, vocês se tornam iguais aos pagãos. Vocês estão correndo atrás de necessidade, mas vocês não são assim. Vocês se movem por um propósito. E aí ele começa, busque o reino de Deus em primeiro lugar. E toda a sua justiça. E todas as outras coisas que você não estiver buscando, vão começar a correr atrás de você. E eu tenho buscado isso, irmão. A presença de Deus. A gente passa por apertos, dificuldades, mas o reino de Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida, os seus princípios. Mas a gente é tentado, né? A jogar um tigrinho, né? Tentar a sorte, fazer uma roleta ali para ver se o dinheiro vem mais rápido, né? Mas, irmãos, aqui a gente precisa depender exclusivamente 100% do Senhor. Posso ouvir um amém? Então a sua prioridade é o reino. E também dentro disso entra as forças dos hábitos. Por exemplo, tem gente que não tem um hábito de escovar os dentes à noite antes de dormir. Isso é um péssimo hábito. Então existem péssimos hábitos que estão nos levando a práticas de pecado, quando nós começamos a normalizar esses hábitos ruins. E esses hábitos ruins, eles vão tornar comportamentos e que se tornarão compulsões e que conforme se torna uma rotina, se tornam vícios em nossas vidas.
hábitos que se tornam vícios e, consequentemente, pecados que nós normalizamos em nossa jornada. Por exemplo, aqui nós estamos falando com a maioria de crentes. Quando você começa a normalizar a sua falta de oração, isso já se tornou um pecado na tua vida. Quando você normaliza cultivar ódio no teu coração, já é um pecado. Quando você normaliza guardar ressentimentos, não liberar perdão para as pessoas que te ofenderam, isso já é um pecado. Percebe? E a gente vai acumulando uma série de coisas na nossa vida e achando que Deus deseja, irmão. Se não for um problema para você, não será um problema para Deus. Se você não começar a encarar os problemas de forma séria, os pecados de forma séria, ele vai ser intrínseco na sua vida, vai ser parte da tua vida, você vai tratar como um bicho de estimação para você. Tem que tratar com seriedade. Tem que tratar com algo assim, cara, isso não faz parte da minha vida. Eu sou uma nova criatura, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada. Jesus não morreu na cruz em vão para me salvar. Jesus não morreu para me fazer feliz. Jesus não morreu para ler um bom livro. Jesus não morreu na cruz para ir para o culto da igreja, participar de um grupo pequeno. Jesus morreu para me salvar do pecado, dessa desgraça. Jesus me salvou para me dar uma vida eterna. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu para me dar uma nova vida, uma vida em abundância. Então é nisso que nós precisamos crer, irmãos. Então a pergunta é, você depende da aprovação de alguma pessoa para se sentir mais feliz? Você depende da aprovação de alguém? Depende do elogio de alguém? Depende de um reconhecimento de alguém? Depende que alguém fique alisando a tua cabeça e falar o quanto que você é bom, o quanto você é maravilhoso, o quanto você pode, você consegue, para você se sentir bem, para você se sentir feliz. Nossa, mudou a minha vida hoje, porque o cara falou umas palavras bonitas para mim. Mas pode ser um vício, irmão. Você está viciado. E aí esse vício é igual uma droga. Você usa, só que depois passa o efeito e você quer usar de novo. Você sempre está procurando alguém para dizer, cara, fala o quanto eu sou bom. Fala o quanto Deus me ama. Fala o quanto você gosta de mim. Fala o quanto você me aprova. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é meninice. Precisa romper com isso de uma vez por todas. A começar agora, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quinta decisão. Eu vou obedecer. Obediência. Repete comigo, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Mateus 22, verso 37 ao 39, diz assim, Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Você tem de fato amado a Deus com toda a tua força? Ou você está vivendo um sedentarismo espiritual? Porque o sedentarismo espiritual é semelhante ao sedentarismo físico. Lembra que a gente estava conversando sobre isso antes do culto? Quando a pessoa fala assim, eu sei que eu preciso, mas não tenho força, eu não gosto. Mas quem gosta aqui, irmão, por exemplo, de fazer... Quem diz que a Bíblia pergunta a tua opinião se você gosta ou não gosta? Você acha que Deus pergunta assim, cara, você gosta de ir no culto? Imagina Deus perguntando assim, Pedro, Tiago e João aqui na tua frente. Você gosta de ir no culto? Eu não gosto. Nossa, ele não gosta de ir no culto. Meu Deus. Você gosta de orar? Não gosto. De vez em quando. Imagina esses caras ouvindo essas ladainhas nossas. Essas meninices nossas. Isso é sedentarismo espiritual, irmão. Você está ali todo flácido. Não tem forças para levantar a mão. Não tem força para falar. Não tem forças para nada. Terrível isso, irmão. Por isso que nós vamos entrar de forma corporativa, 21 dias de jejum e oração. Você vai colocar isso como prioridade na tua vida, dizendo, cara, eu preciso de um romper. Eu não posso ficar vivendo nesse sedentarismo. E o sedentarismo físico é igual a isso também. Você olha, eu acho, ele é bom, eu sei, eu vejo lá a turma, né? Cara, mas minha vida é tão corrida, não tenho tempo. Mas tempo para pecar tem. Tempo para falar mal dos outros tem. Tempo para falar da vida dos outros tem. Tempo para um monte de coisa errada tem. Mas tempo para criar hábitos bons e saudáveis não tem. Mas por quê, irmão? Porque a nossa carne milita contra o espírito. Constantemente militando ali, sabe? Porque o espírito deseja as coisas do espírito e a carne deseja as coisas da carne.
Agora a gente vive num tempo de emocionalismo, de dopamina. Não, se não me der dopamina, aí não vou. Aí eu tenho que ficar na tela do celular. Aí eu tenho que buscar alguma coisa de entretenimento para liberar dopamina. Percebe? Quer um exemplo disso? Pega a Bíblia para ler meia-noite. Você lê o primeiro versículo, você já... Mas pega para fazer uma coisa que você gosta. Você vara a madrugada inteira e não dá sono. Percebe? Então continua alimentando a carne, mas se você alimentar o espírito em obediência, não é pelo que você gosta, pelos seus interesses, em obediência. Ame o Senhor de todo o seu coração. O que é isso, irmão? De toda emoção. Sabe, a gente adora o Senhor em espírito, mas envolve emoção. Envolve, sabe, às vezes tem o pelo do braço arrupiando aqui, sabe? Fala, nossa, cara, que presença de Deus, meu. Maravilhoso. Mas às vezes não acontece, porque você se move pela fé. Então, sabe, amar ao Senhor com as tuas emoções. Amar ao Senhor, quando fala assim de todo entendimento, diz respeito à razão. A razão, buscar ler Bíblia, comer a palavra de Deus. Se você deixa de comer um pão de manhã, um almoço, uma janta, você já fica definhando fisicamente, não é? Agora, se você não se alimenta da palavra, você definha espiritualmente. Você está ali na anemia. Já viu alguém anêmico? Pele e osso, irmão. O cara não tem força para nada. Nada, é uma preguiça lascada. Então ele fala com todo o entendimento. Ler Bíblia, meditar na palavra. Sabe? Tem livro aqui, ó. A gente está sempre incentivando. Vamos ler livro, vamos ler a Bíblia, sobretudo. E com toda a tua força. Quando fala toda a tua força, está falando do teu físico mesmo. Aí diz respeito a ânimo, força de vontade, sabe? Alegria. Tudo isso envolve. Sexta decisão. Ou melhor, deixa eu fazer 3 perguntas aqui em cima dessa aqui. De obedecer. Você tem dificuldade de amar a Deus? Segundo, você tem dificuldade de amar a você mesmo? Terceiro, você tem dificuldade de amar o outro? Porque percebe que é uma cachoeira, né? Se você não ama o próximo, não a si mesmo, porque você não está amando a Deus de maneira correta. Se você não está amando o outro, é porque você não está amando a si próprio. Você deve se cuidar, se amar. Cuidar da tua mente, cuidar do teu físico, cuidar da tua alma. Isso é uma forma de você amar a você mesmo. Como que você vai cuidar do outro quando você não se cuida? Eu sei que é o desejo do nosso coração. A gente quer cuidar de pessoas. A gente quer levar outras pessoas à transformação. Mas você precisa também se permitir ser cuidado por você mesmo. Então, irmão, marque uma reunião com você mesmo no gabinete de Deus. Falou, eu quero ter uma reunião com você, sério. Eu vou começar a meter o dedo na tua cara. Você falando para você mesmo. E aí fala umas verdades de Deus para você mesmo no espelho. Amém? Sexta decisão. Repete comigo, eu vou falar. Tiago capítulo 5, verso 16. Diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Presta atenção, aqui é um cuidado que pastor da igreja precisa dar para os irmãos. Confesse os seus pecados uns aos outros, não para qualquer pessoa, para gente madura que sabe ouvir. Eu estou lidando com um caso de uma família querida. Irmãos, várias pessoas aleatórias estavam no meio da bagunça. Eu falei, meu filho, para de ouvir essas pessoas. Para de falar da sua intimidade para gente que não tem espírito de cura, que não tem espírito de liberdade. Você está abrindo as suas intimidades para gente maldosa. Fecha. Lembra que eu falei aqui, levante os muros para os pecados, mas construa pontes para relacionamentos. Então você precisa discernir isso na tua jornada. Quando você deve levantar muros e quando você deve construir pontes. Amém? Isso é importante. Você precisa ter alguém para você falar, para você compartilhar. O discipulado, como a gente sempre fala aqui, tem 3 pilares. Primeiro pilar, ensino da palavra. Segundo, construção de uma amizade. E terceiro, vulnerabilidade. Se não houver espaço para isso, não tem discipulado. Fica na superficialidade. E aí, como é que você está? Eu estou bem. Como foi essa semana? Maravilhosa. Mas o cara está vivendo uma vida inteira de pecado. E aí? Como é que faz? Mas às vezes não, sempre é uma via de mão dupla. Porque não é só sobre o discipulador que faz perguntas. Ele não está ali para fazer manutenção da tua vida. Ele está ali para fazer um investimento na tua vida. Então, se não houver uma contrapartida e a pessoa ficar na superficialidade,
vai continuar ali, não cresce, não desenvolve. Não é nem vulnerável com Deus, tu acha que vai ser vulnerável com alguém? Obviamente, novamente, também não confesse pecados para alguém que não é maduro. Confesse pecado, confesse sua vulnerabilidade, até mesmo tentações, erros, dificuldades da tua vida, com gente que realmente sonha, com gente que realmente está construindo, desejando viver algo em Deus. Amém, queridos? 7ª decisão. Vocês estão aqui, gente? Sim ou não? 7ª decisão. Qual foi a decisão anterior que eu falei? A 6ª. Eu vou falar, mas falar, confessar para gente madura. 7ª. Eu me disponho a reparar. Repete comigo. Eu me disponho a reparar. Mateus 6,14 vai dizer assim: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Ou seja, reconhecer os erros, pecados, faltas e tudo mais é um grande passo para a plena restauração de Deus na tua vida. Lembra a pergunta que nós fizemos lá no início? Você tem problemas? Você tem erros, pecados? Se você fala que não, então não é para você as pregações de Jesus, não é para você a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ele veio para os doentes, para aqueles que não são, para confundir os que são. Ele veio para os fracos, para confundir os fortes. É quando a gente coloca a nossa vulnerabilidade primeiramente diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho essas falhas, eu tenho esses pecados, eu tenho esses erros, mas eu não quero continuar vivendo dessa forma. Eu quero romperes de Deus, eu quero sobrenatural de Deus, eu quero viver milagres de Deus. Eu quero não apenas viver milagres de Deus, mas eu quero me colocar na posição de reparar os erros que eu cometi e que pessoas cometeram comigo. A pergunta é: você tem dificuldade de perdoar as pessoas que te ofenderam? Você tem dificuldade de pedir perdão pelos erros que você cometeu? Porque às vezes a gente sempre acha que foi fulano que fez comigo. Mas as coisas que você fez, as coisas que você falou, não conta? Conta também. Então é reparar, o espírito de reparação. Então a pergunta é: existe algo em sua história de vida pela qual ainda você não liberou perdão? Talvez seja nesta noite Deus te dando uma oportunidade para você liberar perdão para alguém que te ofendeu, que pisou no teu calo, e você ficou muito bravo, você ficou muito mal com isso, para limpar o seu coração em nome de Jesus. E a última, querido, decisão é: eu vou repartir. Fala de novo comigo. Eu vou repartir. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, a partir desse momento, você que entende esse processo de Deus, é natural você compartilhar aquilo que você recebeu do Senhor. É natural você pregar o Evangelho e fazer discípulos. E é uma pergunta que vai nos confrontar muito. A gente fala na liderança que o último estágio de um líder é quando ele começa a inspirar outras pessoas. É quando as pessoas olham para a sua vida e falam assim: cara, eu quero o que você tem, eu quero fazer o que você faz, eu quero viver o que você está vivendo. É quando as pessoas olham para nós, não pelo fato de quem somos, é pela obra de Cristo em nossas vidas. Porque nós, humanamente, nós não temos capacidade de fazermos absolutamente nada se não for pela graça de Deus. E aqui entra esse ponto, irmãos: você está engajado na missão de Deus. Olha para a vida de Barnabé e vida de Paulo, foram transformados pelo poder do Evangelho, e aí eles foram comissionados para pregar a palavra de Deus. É poderoso isso, é você transformar ambientes nos quais você se encontra, onde você vai, as pessoas com quem você se relaciona. Você sempre carrega uma palavra de bênção, uma palavra de edificação. Às vezes você nem está se sentindo assim. Deus já te usou quando você estava ruim, várias vezes. Deus te usou para liberar uma palavra de bênção sobre alguém. Deus te usou para liberar uma palavra de vida sobre alguém quando você estava mal, aquela sensação de morte. Mas aí numa necessidade você falou: cara, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida, mas você está só o bagaço da laranja, pronto para ser descartado, não serve para nada. Mas aí Deus te usa numa velocidade, num poder extraordinário, irmão.
Sabe, tem uma canção do Rodolfo Abrantes que ele diz o seguinte, que das minhas feridas sai um poder para curar. Uau. Uau. E Jesus era assim, irmão. Porque Jesus, ele foi... Isaías 53 fala que as pessoas tinham vergonha de olhar para ele. Mas ele diz em vida, quando Cristo for levantado na cruz do madeiro, onde muitos olham como um olhar de maldição, de rejeição, a Bíblia fala, e atrairá todos a ele. Uau. Deus quer usar a tua ferida para transformar em cicatrizes. Você não carrega, medalhas e troféus. Você carrega marcas. E essas marcas simbolizam que você venceu em Cristo Jesus. E dessas, lembra do homem lá no tanque de Betesda? Jesus fala assim, levanta e anda. O que ele estava querendo dizer? Pega esse momento de dor e transforma em um grande testemunho na tua vida. Pega esse lugar onde te escravizou durante 38 anos. Levanta e anda e usa como testemunho para transformar a vida de pessoas. Isso é, irmãos, repartir aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Uma testemunha de Jesus. Processo de transformação de uma lagarta para uma borboleta. Todo aqui já aprendeu na escola, né? Quando fala de transformação, a primeira coisa que vem na cabeça é a imagem do lagarto e da borboleta, não é? Só que deixa eu falar uma coisa. O lagarto, ele rasteja e a borboleta voa. A pergunta que eu faço para você é, você quer se rastejar ou você quer voar? Tem alguém aqui? Você quer viver uma vida rastejando? Continua um lagarto. Mas se você quer voar nas asas do Espírito, você precisa se permitir ser transformado em uma borboleta. Aleluias. Quantos aqui querem receber essa palavra de Deus sobre o seu coração em nome de Jesus? Se coloque de pé, vamos orar.